Bom dia, juventude. Enfim, né? Tudo chique esse negócio aqui, rapaz. Ia subir com minha garrafinha, mas tá rolando já uma taça com água aqui. O negócio, né? Tudo estruturado, uma cadeira assim, rapaz. Tô me sentindo até no programa de TV, né? Dá até mais vergonha de falar aqui na frente, bem mais, né? Já tô toda envergonhada. Mas, primeiro, que bom que estamos aqui novamente para poder nos reunir e discutir aquilo que nos atinge, né? E discutir também uma coisa fundamental, que é a tomada do poder feita pelo povo. Então, eventos como esses precisam ser cada vez mais frequentes, né? E em todos os lugares, né? Não só dentro do sindicato, feito pela SESI, Cipó, pelo Levante, mas que a gente consiga fazer esse tipo de evento em qualquer base onde exista povo, né? Então, realmente, um processo de encorajar a organização popular, isso para nós é muito importante, assim. E aí, para poder falar de participação política, né? Conjuntura, a tal da conjuntura, né? Essa moça aí que todo mundo é o que mais fala, a tal da conjuntura, é importante que a gente também olhe para um processo internacional de como é que as coisas estão colocadas, né? Qual é a divisão do mundo? Quem é que tem dinheiro? Quem é quem manda? Quem é que manda chicotear? Quem é que chicoteia, né? E quem é que toma chicotada, né? É importante. Infelizmente, nós estamos caminhando para um rumo dentro do mundo, né? Enfim, e até 2016, né? O final desse ano, o que está colocado é que 99% da população mundial será dominada por menos de 1%, provavelmente, de pessoas que detêm toda a riqueza, né, do mundo. Isso não é qualquer coisa, né? O que é que significa isso, né? Como é que pode a divisão da sociedade de classe e raça ser dessa forma, né? O que é que significa 1% da população do mundo ter toda a riqueza, né? E até o final de 2016, assim, a maioria dessas pessoas são homens. E o que é que significa isso, né? Assim, enfim. E o caráter dessas pessoas que detêm a riqueza mundial, 90% são homens, 85% são brancos, né? Então, há um perfil daqueles que dominam também, e é importante a gente reconhecer que perfil é que essas pessoas têm, né? E falar do hoje em dia, falar do Fora Temer, é extremamente importante, mas a gente não pode falar do Fora Temer sem olhar para o passado. E o que é que deu consequência a esse Fora Temer, né? Então, infelizmente, tivemos setores da esquerda e aí hegemônicos, né, que hoje conformam uma linha hegemônica, uma linha política hegemônica, que infelizmente fizeram alianças equivocadas, né, no decorrer de um processo, e que isso uma hora tinha que pipocar, né, o famoso pipoco, né? O bolo não dava para ser dividido para todo mundo sempre, né? Não era o jogo do ganha-ganha. Uma hora alguém ia querer a fatia do bolo maior, e infelizmente o que está colocado é que o governo golpista de Michel Temer e toda a sua base aliada está ganhando cada vez mais espaços no Estado, né? Enfim, aqui no país. Então, é importante a gente olhar para esse passado. Então, muitos setores pedem o volta Dilma, outros setores não pedem o volta Dilma, mas acho que está para além disso. Há um desafio da juventude, aí focando mais para a gente, que é de pensar o nosso projeto de país, né? Que, infelizmente, todas as tentativas que aconteceram historicamente no país sempre foram boicotadas. A gente nunca teve um processo de ruptura aprofundada no país. E, por muitas vezes, os rumos do nosso país, como está sendo agora também, foi sempre feito pelo acordo das elites, né? Sempre foi a base do acordão. Então, todas as iniciativas de organização popular foram exterminadas do país, e o que aconteceu em Brasília essa semana foi um exemplo muito forte do que foi isso, né? A gente do Levante estava lá, estava falando aqui, a companheira tocando o instrumento, e aí tem um vestígio ali, né, de uma máscara para tentar se proteger da bomba de gás. Eu falei, ó, a proteção do terrorismo da polícia ali, os vestígios, né, no instrumento e tal. E que foi um processo bem difícil, assim, para a gente, né, que, infelizmente, não estava tão preparado para essa resistência. É preciso reconhecer isso, assim, né? Que a gente tem que se preparar mais ainda. Então, as investidas, até tá ali a bandeira, né? Estava falando com o Daniel, né? A gente tentando falar, e aí, vamos falar do quê? Eu falei, rapaz, só penso no diabo dessa PEC. Que PEC desgraçada, rapaz, que veio para arrombar tudo, nossa vida mesmo, assim, né? Um processo de congelamento de investimento na saúde, os caras com foco de cortar realmente os nossos direitos, né? Tipo assim, vamos resolver a crise cortando o direito do povo. Desde quando se resolve a crise? A crise é de quem? É nossa ou é dos ricos, né?
provavelmente ela não é nossa, né? Então, acaba que o povo fica pagando por um processo que é um problema que a gente não provocou. Então, vamos ficar aí 20 anos de retrocesso, né? Os especialistas, os estudiosos, cientistas políticos aí, estudando e dizendo que estão apontando que a gente vai passar por um processo de 20 anos de retrocesso. Significa voltar para uma época neoliberal, né? Que aí os conceitos da vida é mais complicado, mas significa que a gente vai ter um Estado ainda mais repressor, então significa que a juventude negra ela vai ser ainda mais exterminada, mais do que já estava, né? O caráter do nosso Estado, de todos os governos que a gente teve hoje, nunca fugiram disso, né? Sempre exterminaram a juventude, sempre exterminaram o povo indígena, então isso tende a piorar e a gente precisa olhar isso com atenção, como é que a gente contém esse processo. Então, a juventude é um alvo forte nesse processo e vai continuar sendo. A PEC, ela tem um processo também que culmina em congelamento de investimento à educação. Então, eu, por exemplo, vou me formar semestre que vem, né, em ciências sociais, mas vou me formar para ficar desempregada, né, porque estão querendo proibir o ensino da sociologia, o ensino da educação física, o ensino da filosofia e das artes, né. O que é que significa proibir essas ciências, né? O que é que significa, tipo assim, podar qualquer processo de iniciativa crítica dentro da escola, né? O que é que significa? Todo mundo gosta da educação física. Eu não gostava muito, porque eu sempre fui meio sedentária. Mas meus colegas gostavam muito da educação física, né? Era um momento de diversão na escola, né? Quem nunca gostou e se preparava, vinha com aquela roupa, né? Por parte embaixo da farda, né? Para não suar e tal. E aí ia, né? O processo da escola, era o dia da diversão, geralmente era sexta ou quinta-feira, né? Para dar o final da semana. E, infelizmente, está colocado que isso também pode ser retirado, né? A filosofia, nunca gostei muito, mas é importante também o ensino. E as próprias artes, né? A criatividade do povo sendo podada também. Então, não é qualquer movimentação, não é uma movimentação esporádica, né? Do nada surgiu. É uma movimentação consciente. O governo teme, as elites desse país sabem que rumo querem dar para o nosso país. E nós devemos saber qual é o rumo que a gente quer dar. É extremamente importante que a gente saiba que rumo a gente quer dar, né? Então, ainda sobre os ataques da educação, em agosto, o governo suspendeu um programa de combate ao analfabetismo no país. Isso também não é qualquer coisa, né? Que inicia um processo com Paulo Freire, aí na década de 60, 70, sobre esse processo de alfabetizar o povo, né? Com base no processo de trabalho de base, da iniciativa popular. Isso também está sendo... Já foi cortado em agosto, o programa Mais Médicos também está com os dias contados, e o que eles estão colocando é que a iniciativa privada vai resolver tudo, dizendo que vão dar uns vale aí para nós, para poder ter atendimento da saúde, o nosso SUS, com toda a dificuldade que tem. E eu sei, estou ligada, é barril. Quantas filas a gente pega 4 horas da manhã para poder pegar e ser atendido. Mas se o SUS for retirado, onde é que a gente vai ser atendido? Eu fico vendo, né? Como é que a gente vai se cuidar, né? Enfim, então, querem desarticular tudo o que a gente conquistou. Isso tudo sendo legitimado pelo sistema político brasileiro, assim, que é o que mais assusta, eu acho, que as iniciativas populares, as organizações, movimentos sociais, enfim. Porque tudo que aconteceu desde o início, antes do golpe, há muito tempo, tudo foi legitimado sempre pelo sistema político brasileiro, que foi conformado na ditadura militar, né? Então, novamente, quem escreveu como ele ia funcionar foram as elites. As elites dão as regras do jogo que eles querem e o resultado que eles querem também, né? Então, como é que a gente aponta um processo de reforma no país que aponte para a reforma desse sistema também? E não é o sistema político que a gente quer só a regra das eleições. As eleições, infelizmente, no último período, aí o resultado das eleições municipais aqui de Salvador, que chumbo que nós tomamos, hein? Rapaz, não conseguimos traduzir. 80% do povo soteropolitano é fora Temer, já vi o tempo, tô ligado. 80% do povo é fora Temer, mas 70% votou em ACM. Como é que foi isso? Como é que a gente, setores ditos organizados, como é que a gente não conseguiu traduzir isso para o povo? Isso é uma deficiência nossa, né? Que fica apontando para o governo, o PT, sei lá quem é e tal, mas e a gente, onde a gente está colocado, nos nossos municípios, nos nossos bairros, enfim, como é que a gente está trabalhando para que isso se traduza da melhor forma, assim, né? Então, colocar que o próximo período aí é de muita resistência, né? Tem algumas iniciativas sendo conformadas a partir de frentes, né? Tem a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, que está tentando aglutinar vários setores organizados.
É bem difícil lidar no dia a dia, porque há um choque geracional. A juventude fala, oi, é melhor não ter trio, é melhor ter carrinho de café para jogar com o povo. Aí vem as centrais sindicais, a galera mais velha, não, tem que ter um trio. Aí fica naquela coisa, então a gente está tentando se ajeitar, né, se organizar nesse meio, desse meio caótico que o Brasil está passando, para tentar também novos métodos de diálogo com o povo. Assim. Então, há um processo de uma necessidade de força social organizada, e força social organizada significa um povo que pense no projeto de país que quer apresentar, um povo que execute esse projeto e que tenha resultado. Nós não queremos mais que as elites dêem o norte desse país. E, para isso, a gente precisa se organizar, precisa resistir lá em Brasília, pelo menos 100 mil no fronte para poder entrar naquele congresso, porque aquela polícia ali é preparada, viu? É barril aquela polícia, a gente precisa estar muito preparado e com ferramentas fortes, que é o papel e a caneta, como o Grupo Ágape fala, que é também a gente estar aqui reunido discutindo nosso rumo. Enfim, espero ter contribuído, espero não ter me feito confusa, qualquer coisa fala. Obrigada, gente.